A Bíblia não vai se ater à sua genealogia. A Bíblia dificilmente faz isso, mas no caso de Elias fez. Facilmente você vai encontrar a Bíblia falando fulano, filho de fulano, filho neto de fulano, Bertano. A Bíblia é assim. Mas no caso de Elias, a Bíblia já entra então Elias, o tisbita, esse camarada barbudo, que se vestia de roupa de peles de animais, que andava descalço e tinha um cajado na mão. Ele aparece no cenário da história em uma época que, antes de haver a seca ou a crise, já estava acontecendo uma crise espiritual. Se você não sabe, a maioria das vezes que acontece uma crise, uma seca, é porque antes houve uma crise espiritual. Quando Deus se entristece, Ele lacra tudo, Ele fecha tudo. Então, se tem uma crise espiritual, teremos também uma crise financeira. Se tem uma crise financeira, teremos uma crise moral. Se temos uma crise moral, haverá uma crise existencial. É uma coisa conectada à outra. Onde é que uma crise começa? Dentro da pessoa. É uma crise espiritual. Essa crise espiritual, ela traz um tipo de seca, de crise que a gente vê. Uma crise natural, humana, mundial. E quando há uma crise territorial, como esse tipo de crise que estava vendo aqui, haverá também uma crise moral. Porque é uma coisa puxando a outra. A pessoa se arrebenta no espírito, depois ela se arrebenta, vem a seca e arrebenta ela financeiramente. E uma pessoa arrebentada financeiramente, ela vai ter uma crise moral, vai perder nome, vai perder crédito, é crise moral, vai perder respeito, porque um patrão, um pai, um provedor que não sustenta, que não banca, ele não tem moral. Então uma pessoa dura, arrebentada, que não tem nada, dificilmente ele vai ter moral, porque quem mais banca, mais moral tem. Então, se existe essa crise moral, haverá também uma crise naturalmente individual, uma crise humana. Você vai ver pessoas suicidando, dando cabo à sua própria vida, porque a crise, quando a gente fala crise, é como uma corrente, é um elo que foi se conectando a outro elo e estabeleceu aquilo ali. Então presta atenção que tudo começou com uma crise espiritual. Judá, tanto como Israel, estava vivendo a maior crise espiritual que eles haviam vivido. O povo de Deus estava se curvando diante de outros deuses. O povo de Deus estava se prostrando diante de um sistema, de um monárquico e de sua esposa. E o interessante de tudo é que não existe nada que mais chateie a Deus. Muitas coisas chateiam a Deus, mas o que mais chateia a Deus é uma pessoa que não se decide. Ela não sabe que lado que ela joga. O morno, ele mesmo diz, não disse, diz: o morno vomitarei, porque o morno ele não está de um lado nem do outro, ele não é quente nem frio, ele não sabe que joga, que lado joga, ele não tem decisão, ele não é do bem nem do mal, ele não é crente nem mundano, nem céu e nem inferno. E Deus coloca algo no coração de Elias, o tisbita, profeta, porque existia uma diferença entre o profeta e o sacerdote. O sacerdote sente o que o povo sente e leva para Deus o que o povo sente. Todo sacerdote pega a dor do povo e leva a dor do povo para Deus. O profeta pega a dor de Deus e traz para o povo. É a pior coisa que tem. É diferente. É por isso que um profeta ele anda na contramão. É por isso que os profetas foram mortos. É por isso que os profetas foram lançados em cisternas. É por isso que os profetas muito pereceram. Dificilmente você vê na Bíblia um sacerdote sofrendo tanto, mas profeta sofria demais, como Elias, como Jeremias, desculpa. A Bíblia considera que depois de Jesus, nenhum outro homem mortal
levou sobre si tanta pressão física como Jeremias. Depois de Jesus, biblicamente falando, Jeremias foi um dos homens que mais sofreu. Terrível isso. Mas eu estou falando de Elias. Elias, o tisbita profeta, que aparece no cenário da história com uma revolta divina dentro dele. Escute aqui. A ira implacável de Deus estava no coração de Elias. Deus, por muitos anos, olhava e via a sua nação, os descendentes de Abraão, se curvando diante de Baal, comungando com Baalins. Porque, gente, Deus não fica só chateado quando você desvia, ou quando você tropeça, ou quando você se torna mundano. Deus fica muito chateado quando você também imita práticas mundanas, porque você deixa de ser sal puro, você deixa de ser luz, você fica diluído. Então o povo de Deus aqui em 17 de Reis, eles se curvavam diante de Baal nos montes e diante de Deus nos vales. Eles clamavam a Baal, e quando não tinha resposta, eles iam buscar o Deus de Abraão. Então o povo estava no meio. Tanto que Elias, lá no capítulo 18, versículo 21, ele vai chamar a atenção do povo. E Elias se chegou a todo o povo e diz, depois de dar uma cacetada lá no 17 no rei, porque aqui foi uma cacetada no rei, o rei estava convicto, decidido, que o Deus dele era Baal. Deixou-se levar pela cabeça da sua mulher, que era uma desviada, Jezabel, e ele estava convencido que era Baal, e colocou toda a nação para se curvar diante de Baal. Vocês podem se curvar diante de Deus, mas vocês não podem deixar de respeitar o meu Baal. Influenciado por Jezabel, ele coloca todo o povo para se curvar diante de Baal. E chega Elias. Primeiro ele trata com autoridade. Deus sempre vai cobrar do cabeça as suas responsabilidades. Na sua casa, não pense você que Deus vai cobrar primeiro dos seus filhos, Ele vai cobrar de você, que é responsável. Deus vai logo no cabeça. E Deus foi, através de Elias, em Acabe. E olha o que disse. Então Elias, o tisbita morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou, ou diante da face da qual estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele estava com um sentimento de Deus dentro dele. E por que ele fechou os céus? Porque Baal estava batendo continência, estava batendo continência para Baal, porque Baal era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus das cheias, o Deus das águas. O negócio estava tão ruim, que quando o menino gritava após o parto, ou seja, quando havia nascido, eles cultuavam Baal. Baal deu a essa mulher condição de gerar. Olha que situação, hein? A gente chama isso de apostasia. Eles se desviaram de Deus, e isso deixou Deus com ânsia de vômito. E todas as vezes que Deus fica muito chateado, Deus vai dando oportunidade para o povo. Ele vai falando com o povo maciamente, tranquilamente, de uma maneira não muito desconfortável. Mas quando o povo não toma jeito, Deus levanta um profeta, e esse profeta vem derrubando tudo. E o profeta foi direto a Acabe e disse: ó Acabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou dizer algo diante de você e diante do Deus cuja face eu ando. Eu ando diante da face de Deus. Eu estou diante da face de Deus. Nem orvalho nem chuva vai cair na terra por tantos anos, a não ser segundo a minha palavra. Esse cara enlouqueceu, o rei. Ninguém podia confrontar um monarca. Nós estamos falando de uma época de monarquia. O povo deixa a teocracia, que era Deus no poder, e resolve imergir na monarquia, que não era pecado, porque Deus em Levítico já havia ensinado ao povo, se acontecesse deles ter vontade de ter um rei, não era pecado ter um rei. Deus dizia: não tem problema, vocês querem ter um rei, eu deixo vocês terem um rei, mas vocês vão escolher um rei segundo os meus critérios. E diz a Bíblia que o povo deseja futuramente ter um rei, só que escolhe um rei totalmente fora dos critérios que Deus havia estabelecido. E eles escolhem Saul, e depois vem Davi, e depois vem outros reis, e o contexto de monarquia entra na história.
E eles têm agora um rei desviado. Então eles saem de teocracia e estão diante de monarquia. Teocracia, Deus no poder, o monarca. Monarquia, homem no poder. E a Bíblia diz que esse povo agora está debaixo de um jugo. E o que o rei falava, eles faziam. Então Elias vai confrontar o rei. Vai dizer, ó rapaz, nem chuva nem orvalho vai cair na terra, não sei segundo a minha palavra, por anos. Ok? Ele pega a chave da fé, fecha os céus, põe a chave no bolso, vira as costas e não dá confiança a Acabe. Deus não havia mandado Elias profetizar para fechar os céus, mas Elias profetiza, porque em Levítico está escrito que todas as vezes que o povo se tornasse um povo desviado, apóstata, e que deixasse Deus, Deus cerraria os céus sobre o povo. Então ele faz uso da palavra. E diz a Bíblia que o tempo passa, nem chuva, nem orvalho, a terra secou. Porém Elias não ficou na furada, porque diz a Bíblia que Deus colocou Elias e disse, vaza daqui agora, que você profetizou no meu nome, agora você está correndo um risco, e eu vou te proteger. Vai para a beira do Querite, o rio, e lá você toma da água. Eu já ordenei os corvos levar comida para você lá. E Elias vaza. E diz a Bíblia que ele tomava aquela água limpa, porque até então não havia chuva, mas o rio ainda tinha um pouco d'água. E todos os dias vinha um corvo, com carne no bico, e deixava na pedra para Elias comer. E Elias comia. Por uma certa feita, diz a Bíblia que um anjo de Deus surge e diz, Elias, levanta e come, e com a força dessa comida que eu estou te dando, porque a terra não tem, mas a comida que eu estou te dando, essa comida vai te fortalecer para você caminhar 40 dias. Deus tem uns mistérios extraordinários. Deus cuida daqueles que não se acovardam. E caminhando pela história, porque eu não tenho muito tempo, queria falar mais, não, a gente transforma isso aqui numa escola bíblica. A Bíblia diz que agora Elias vai ao povo. Acabe já está com a orelha murcha, Jezabel revoltada, porque tem então uma profecia. No presente momento, muita gente pensa o que quer pensar e até acredita que não é de Deus, mas o tempo foi passando, a terra secando, nada de chuva, nada de Baal mandar água, e o tempo passando e Elias tranquilo. E chega uma época que Elias agora vai até o povo e diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês acreditam em Baal, sigam logo Baal, deixa Deus em paz. Se vocês acreditam em Deus, largue Baal e fique com Deus. E a Bíblia diz que o povo não lhe respondeu nada. O que eu quero dizer? Que chega momentos na nossa vida que alguém tem que se posicionar. Você está vendo todo mundo despencando. A lógica natural dos fatos é que você vai se tornar mais um. E como todo mundo se cala, todo mundo se acovarda, toda igreja fecha, todo mundo não faz nada, naturalmente a lógica é você também não fazer nada, porque se fizer você vai contra o sistema. Me permita dizer, um dia nós estávamos aqui orando e acabou a oração, e depois da oração, não acabou a oração, começamos a fazer uma campanha, a polícia bateu aqui e disse que se a campanha continuasse ia multar em 15 mil, podia ser preso. Saí daqui muito triste, e saí daqui muito cabisbaixo, saí daqui chorando por dentro, porque é muito ruim para um pastor tirar isso aqui dele. O pastor ele pode estar quebrado, duro, arrebentado, mas não tira a igreja dele, que é um negócio que Deus dá para ele que não tem explicação. E depois que nós saímos daqui, alguém mandou uma mensagem para alguém e falou, olha, as doideiras do pastor dá nisso. Agora minha doideira de abençoar o povo, ou seja, é natural, é normal você ser igual a todo mundo. É anormal você andar seguindo a Bíblia, obedecendo a Bíblia e fazendo aquilo que Deus põe no seu coração. Isso é normal. É assustador você deixar de ser igual a todo mundo e andar com Deus, mas é normal você ser um pastor gente boa, um pastor político, um pastor que não cobra nada de ninguém. Quantas pessoas vêm para essa igreja aqui e não aguentou ficar aqui? Porque a palavra é pregada. Eu falo de oração como está escrito, eu falo de oferta como está escrito, eu falo de casamento como está escrito, eu falo de ministério como está escrito, e as pessoas assustam. Eu tinha na igreja 30 obreiros sentados aqui em cima, e o Espírito falou comigo, pode tirar tudo, eu vou mostrar quem está contigo. Faz um teste, que a Bíblia manda que eles têm que ser provados. Falei, Senhor, mas como? Tira as cadeiras do altar e tu vai ver quantos que fica. Tirei as cadeiras.
Chegaram no culto, as obreiradas, tudo engravatado, um monte de... Olhou, é aí embaixo agora que senta. Um pé de carta, outro pé de bênção, outro pé de... Quer dizer, então, não pregava, não evangelizava, não ganhava vida, tinha que sentar aqui em cima. Altar só presta para quem ministra. Se eu não ministro, nem eu devo estar aqui em cima. Altar é lugar de quem ministra, isso é bíblico. Você está ministrando, você tem que estar sobre o altar. Se você não está ministrando, é igual o título. E o dia que eu ensinei isso numa reunião de obreiros, as pessoas ficou desviadas comigo. Se eu tenho um título de pastor e não tenho ovelha, não cuido de ovelha, ou não estou auxiliando quem cuida de ovelha como um pastor auxiliar, considerado como um co-pastor, pastor auxiliar, para que eu quero título? Só que as pessoas gostam. Aí quando você ensina a realidade das coisas, não fico, eu sou. É o quê? Não tem fruto, não tem histórico. Por que eu quero ser pastor presidente, quero ser um pastor? Deus me empurrou para isso aqui. Eu disse para vocês como eu fui consagrado a pastor. Eu estava servindo ceia como diácono. No mês de setembro na nossa igreja tem consagração de obreiros. Lá no Rio é assim todo ano. E se vir na ceia o nome dos homens gritando: ao santo ministério diaconal, fulano, fulano, fulano. Eu era diácono, beleza, eu sou diácono, não vou me chamar. Ao santo ministério do presbitério, fulano, fulano. Bom, eu sou diácono, deveria ir presbítero. Não fui, não tem problema, vou continuar trabalhando, acabou. Ao santo ministério de evangelista, fulano, fulano, fulano. Falei, bom, o certo é auxiliar, é diácono, é presbítero, evangelista, pastor, beleza. Chamou todo mundo, subiu no altar. Ao santo ministério pastoral, só 2 nomes no campo todo foram aprovados esse ano. Alguém gritou, fulano de tal, que não era eu, um amigo meu que hoje está na Europa. E o segundo nome, João Caetano, sobe com a sua família. Eu falei, eu? Quer dizer, eu fui empurrado por Deus, né? Eu não lutei por título, não. Eu lutei para ser homem de Deus, como luto. Mas as pessoas têm um negócio que... eu contei como semear aconteceu, Deus me empurrando. Pessoas bateram na minha porta, não quero cuidar de ninguém, não estou podendo cuidar de ninguém. E Deus empurrou e aconteceu. Tem isso aqui, tem as igrejas, temos a rádio, a obra está crescendo. Em época de pandemia não perdemos membros. Já mudamos daqui para o outro lado, não perdemos membros. Então é Deus que faz as coisas. E o profeta é assim, ele anda com Deus. Ele fala o que Deus quer que ele fale. E no dia lá em cima ele vai dar conta do que ele diz. E a Bíblia diz que Elias chega para o povo e diz: até quando cocheareis? Uma decisão. Uma decisão, ela muda tudo, qualquer tipo de destino. A decisão, ela muda a história de uma família. Alguém tem que se posicionar e decidir. Alguém tem que se posicionar numa decisão e perseverar na decisão. Você não deve mudar de lado, de time, ou de fase, ou de lado, porque as coisas não estão boas. Deus me planta aqui para ser pastor. Eu já passei por vento, calúnia, intriga, fofoca. De ladrão a vagabundo eu já fui chamado de tudo. Então eu mudo de lado porque não está bom, não. Eu tenho que ter percepção espiritual e discernimento para entender. Peraí, quem me plantou aqui foi Deus. É bíblico que isso aconteça com um discípulo do Senhor. É bíblico que isso aconteça com um profeta do Senhor. Então essa é a maior certeza que eu tenho, que eu sou de Deus. Porque o evangelho em si, a gente vive algumas regalias que Deus nos proporciona. Mas crente que não toma pancada, que não apanha, que não é perseguido, que nunca foi caluniado, principalmente um obreiro, um pastor, alguma coisa, biblicamente falando, está fora. Porque se você sai, evangeliza, você confronta, você faz, vai ter perseguição. E principalmente quem coxinha entre 2 pensamentos, tem crente que ele é crente só no culto à noite. E muito mal. Tem pessoas que saem da porta da igreja para fora, não tem nada de crente mais, acabou. Não tem Bíblia, não tem oração, não tem palavra, não tem um argumento de fé para alguém, não tem nada. Você está contando piada, ele conta piada. Você está vendo mulher e rindo, mexendo com ela, ele mexe também. Você está cantando, ele canta também. Você está jogando uma fezinha, um joguinho de bicho, ele joga também. Você está jogando uma mega sena, ele vai jogar também. Ele vive no prognóstico. E procrastinação na Bíblia, prognóstico na Bíblia é antibíblico. Ele anda como o mundo. Então até quando cochearei? Aí chega um profeta e diz: até quando cochearei entre 2 pensamentos?
Vocês não são do mundo, nem são da igreja. Vocês não são quente e também não são frio. O profeta falou: se o Senhor é Deus, siga a Deus. Gente, eu vou dizer algo aqui para encerrar minha palavra. Nós estamos numa quinta-feira da fé. Tem coisas que só mudam na nossa vida quando a gente toma uma decisão e persevera nessa decisão. É fácil virar as costas quando todo mundo vira. É fácil se prostrar diante de um sistema quando todo mundo está prostrando. É fácil desviar quando todo mundo desvia. É fácil ficar aborrecido numa igreja e ter a atitude que todo mundo tem. Não gostei, vou embora, essa igreja não presta para mim. Assim todo mundo faz. Quem diz que igreja é um lugar que me traz conforto? Igreja é um lugar que me traz cura, renovo, restauração. Igreja é um lugar que me cura, me cura, me cura. Igreja é um lugar que me cura a princípio dos meus achismos, do meu ego. Deus estabeleceu isso aqui para tratar as pessoas. O que é isso aqui? Uma escola de treinamento de Deus, uma preparação de Deus, um ensaio de Deus para você morar no céu. E a cada dia que você entra aqui, Deus te cortando, te lapidando, tirando o mundo de dentro de você, tirando a raiz de orgulho, de avareza, de ganância, de egocentrismo, de achismo de dentro de você. É isso que é a igreja. A palavra continua sendo espada. Ela é pão para o faminto, ela é água para o sedento, ela é bússola para o perdido, mas ela continua sendo espada. E não pense vocês que eu estou pregando aqui só para vocês, que eu prego e corta em mim. Porque amanhã, se eu tiver qualquer atitude errada, eu vou me lembrar do que eu estou pregando e eu vou dar conta daquilo que eu mesmo falei. Pesa mais em mim do que em vocês. Então até quando cochearei entre os dois pensamentos? Até quando? Olha a pergunta do profeta. Até quando eu tenho que ser bajulado? Até quando eu tenho que ser conclamado? Até quando eu tenho que ser visto por todo mundo? Deixa disso. Até quando eu vou viver me enganando? Até quando eu vou ficar me iludindo com essa fé falsa? Até quando eu vou achar que, poxa, estou íntimo de Deus? Não. O povo precisa entender, a terra precisa entender, eu preciso ter sensibilidade, não perder o poder de percepção, ao ponto de perceber quando estou bem ou quando estou mal, quando estou espiritualmente em alta, quando estou espiritualmente em baixa, e não botar desculpa nos outros. Porque a maioria das pessoas, quando estão mal espiritualmente, fulano me falou uma palavra que me desviou, me entristeceu. Deixa disso. Ninguém pode encher quem já está cheio. Se você tem o Espírito, a palavra, a fé, se você tem o Deus de Israel dentro de você, se você realmente tem o Cristo que morreu na cruz e mora dentro de você, você está completo, você está suprido, você está cheio dele. E você só pode ministrar e entornar o que você tem. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje. Eu encerro minha palavra. Não é o momento de se curvar, não é o momento de se prostrar, não é o momento de se entregar. Cadê a igreja? Está aqui? Não é o momento de olhar para trás, não é o momento de nutrir dúvida, medo, morte e caos. É o momento de pregar vida, é o momento de falar de paz, é o momento de falar de esperança. Esse é o momento de usar a fé. Porque para muitas pessoas que ministrarem a fé, não vai faltar anjos que vão suprir você. Se for necessário, Deus manda até corvo para suprir a tua necessidade. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas você vai permanecer inatingível. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Nem tropeçar você vai. Kamai Romanassai. Até quando? Aleluia! Para que serve o culto? Para a gente se conscientizar. A palavra está sendo ministrada e você não tem que estar pensando agora: eu acho que eu deixei a porta lá em casa aberta. Será que eu tranquei meu carro ali fora? Como é que eu estou num culto e toda hora eu estou olhando? Eu estou num culto, estou pensando no filho, estou pensando no problema. Será que eu deixei a panela de feijão ligada? Tem que ser muito fraco. Será que eu deixei o ferro de passar ligado? Passou 10 minutinhos o culto, né? Meu Deus, será que o pastor não entende que eu ainda tenho que jantar, meu Deus? Pô, tu come a vida toda, cara. Comeu hoje pra caramba. Eu conheço crente que deita comendo. Então são coisas pequenas, significantes, que a gente chama de distrações traiçoeiras. Distrações traiçoeiras, covarde, que não deixa você se conectar naquilo que é profundo.
naquilo que é verdadeiro, naquilo que alimenta a sua alma. Quanto tempo você anda comendo Bíblia, se alimentando no culto, na igreja? Não era para você estar mais além? Não era para você ser mais crente? Talvez era para mim estar sentado ali hoje, você está pregando aqui no meu lugar, e eu feliz da vida, que você é meu filho espiritual, e você amadureceu, e você é meu discípulo, e eu me vejo aqui em você, você pregando, alegrando a Deus e alegrando o coração do teu líder, porque você pregando, então eu me vejo aqui. Não era para você estar em outro nível, não era para você ter com a mão no arado, porque tem coisas que Deus vai liberar para a tua vida quando você canta, tem coisas que Deus libera para a tua vida quando você ora, tem coisas que Deus libera para você quando você jejua, hein? Tem coisas que Deus está liberando quando você está se alimentando da palavra, mas tem coisas na sua vida que só pode ser liberada por Deus quando tu põe a mão no arado. Você já orou, já cantou, já fez tudo, está no mesmo jeito? Pois é Deus dizendo, eu só vou mudar isso quando você colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque não é só a decisão por estar com a mão no arado, é a decisão por colocar a mão no arado e perseverar, sem olhar para trás. É um culto de guerra, é uma quinta da vitória, é a sua noite. Você está recebendo as chaves dos céus aqui. Essa chave que Deus está te entregando aqui, ela cabe em qualquer fechadura da vida aí fora. É a chave da palavra. Mas o Senhor está falando assim: sai do lado fraco, venha para o lado mais forte. Por que poucas pessoas almejam o ministério? Por que poucas pessoas almejam trabalhar para Deus? Por que poucas pessoas almejam fazer parte de ser contexto episcopal, ser um obreiro, uma obreira? Por que poucas pessoas querem dar lugar para o Espírito? Tem gente na igreja que acha que até o Espírito Santo não é para ela. E quando você fala, levanta a mão, irmão, dá glória, você pode receber o dom de língua. Não, eu não levo jeito para isso, pastor. Nada pior do que quando a pessoa perde o poder de percepção. Porque vida com Deus são fases. E em cada plataforma que Deus te coloca, Ele tem uma orientação e um tipo de comida para te nutrir. Você vai crescendo, Ele vai te nutrindo, Ele vai te alimentando de forma diferente. O bebê tem meses, você alimenta no peito, ele cresce um pouquinho, ele chupa uma mamadeira, ele cresce um pouquinho, ele come uma papinha. Quando ele cresce um pouquinho, já pode comer um feijãozinho com anguzinho batido, e você dá aquilo para ele. Ele cresceu mais um pouquinho, você já pode dar um arroz, um feijão, verdura, ele já precisa de legumes. Porque até então, os nutrientes, a vitamina da mama era o suficiente. Agora, você quer continuar com 20 anos de crente mamando na teta? Deus tem um mocotó para você, porque a plataforma que tu está já é outra, o nível que tu está é outro. Mas você quer continuar, que alguém fique te lisando? O couro vai comer contigo. E quando nós somos provados desta forma, as coisas apertam para nós. É Deus revelando o que Ele preparou para nós. Você quer saber o tamanho do que Deus tem contigo? Olha para as pancadas, os levantes, as provações que tu passa, porque eles estão dizendo o nível do que Deus preparou para você. Um só faz uma diferença muito grande. Um só faz uma diferença muito grande. É melhor você ser um que vale por 30, 40 e mil, como diz a Bíblia, do que ter 1000 que não vale por um. Você está de qual lado? Você fica do lado de cá murmurando, ou você também vai pisar nas águas? Você fica do lado de cá murmurando, esperando o farol te engolir, ou vai atravessar do outro lado, tirar o pandeiro da sacola e vai cantar que só o Senhor é Deus? Deus levantou essa igreja como a igreja do romper em fé. Essa igreja aqui é uma escola de fé. A gente aqui aprende a romper em fé. Você sai daqui turbinado, abençoado, com motor 3.0 turbo, remapeado, chipado. E quando o capeta vem a mãe com conversa fiada, você olha para o diabo assim e diz: sai fora, eu já fui alimentado ontem. O diabo tenta parar a tua trajetória, mas não para. Sabe por quê? Você não está comendo uma comida na mesa de Jezabel. Você está comendo maná que desce do céu. Receba aí.
Recebe em nome de Jesus. Você não está sendo nutrido com um banquete de Jezabel. Você prefere ficar com o maná. É simples. O maná não lota dispensa. A mesa de Jezabel é farta. O maná desce todo dia, simples. Quem olha não dá nada, mas quando você põe na boca e desce o estômago, aquilo te alimenta. E com a força dessa comida, você se estrutura. Aí o diabo fica assim: o que ele tem? O que ela tem? O que está comendo? Deixa eu ouvir lá. Ele não pode ouvir porque aqui dentro ele não entra. Ele fica doido. Você está comendo maná. Você está comendo a revelação. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu. E todo aquele que de mim se alimentar, coma e não morra. Não vai morrer. Você está nutrido. E quanto mais Deus na sua vida, quanto mais Deus na sua vida, quanto mais de Deus você tiver, menos você será entendido pelos naturais. Pensa que você está maluco, que você está doido. Como diz o goiano, não tem base não. Mas não é, você está perto. Peraí. A pastorzada está indo para a fazenda, tem pastor descansando, tem pastor tirando férias. Alguém falou: pastor João vai descansar. Eu falei: não saio. Só saio quando as coisas voltar ao normal. Eu vou ver minha mãe, vou passear, vou sair. Enquanto a graça está agarrando, eu estou na frente do povo orando, intercedendo. Porque guerreiro que é guerreiro põe sua vida em risco, mas não volta de forma covarde da batalha. Deus está dizendo para você assim: o capeta que saia da sua frente, porque na tua casa eu te plantei lá. O capeta que saia da sua vida, porque Deus te plantou na tua casa. O diabo queria transformar o teu território num quintal maligno, mas Deus te levantou para transformar aquilo lá num Éden. Floresça, frutifique, ministre, saiba, você recebeu autoridade. E se isso é verdade, fique em pé, dá um glória e cante. Você só vai ver as coisas acontecendo se você ficar na presença. Não tem jeito. Se você diluir a santidade, a consagração, o preço, Deus te chamou para isso aí. Então aguenta. E se tentar recuar, aí você vai pagar um preço maior ainda. Coluna é coluna, esteio é esteio, sentinela é sentinela. E Deus te chamou para isso. E aí? Você só dá certas coisas para você com você nesse quadrado aí. Não tem para onde tu ir não. Deus está falando com jovens aqui, com adolescentes, com pessoas casadas. Deus está falando com visitantes. Você só presta no quadrado. Só flui no quadrado. E tem coisa na tua vida que está meio amarrado, está impedido. Eu sou um profeta de Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor. Tem coisa na tua vida que vai embaraçando, embaralhando, é porque não tem jeito. Quando você botar o pé, tem coisa talvez que você não precisa deixar de fazer não. Mas tem que, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Segurar o arado de novo, aí tu vai ver Deus fluindo, coisa resolvendo. Ih, meu Deus, eu tenho que ir na igreja. Não, tem que ir mesmo, graças a Deus. Que antigamente era assim: meu Deus, tem culto hoje, Jesus não vai dar não. Agora é diferente. Não, eu tenho responsabilidade, eu tomei uma decisão, eu estou feliz por isso, eu preciso estar lá. Aí amanhã você vê Deus fazendo da sua sexta-feira um dia valendo uma semana. A pessoa não tem como estar no culto. Ou não, domingo talvez eu estou lá. Aí a pessoa fica, meu Deus, atrasando. Procrastinação espiritual.
adiando as coisas. Desculpa, pare com isso, por amor a você. Tem coisa na tua vida que só vai fluir quando você voltar a pisar no quadrado, sabe? E botar a mão no arado. E aí Deus vai começar a liberar, fluir, porque Ele cuida muito bem de quem trabalha para Ele. Deixa um pouquinho a correria e prega. Deixa um pouquinho a correria. O pastor faz assim. Eu estou lá 9 às 10, 9 às 10 e meia, abençoando, pregando para a pessoa. E às vezes eu não posso nem parar, eu não é. Mas tem que parar. Porque prioridade. Verdade. Fale para alguém. Ore por alguém. Convide alguém para vir na igreja. Tenha medo não.